Ministério da Saúde acaba de publicar a portaria que cria um grupo de trabalho para discutir política pública para o transtorno do espectro autista. Isso é muito importante, só que tem algumas questões que estão ali no grupo de trabalho que, de fato, me preocupam, e eu tenho que discutir isso aqui com vocês, tenho que apresentar o documento para vocês, mostrá-lo aqui e discutir ponto a ponto algumas questões que estão aqui presentes. Fica aí para a gente conversar. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências. O que eu faço aqui no canal é muito relacionado a trazer o que a ciência de ponta tem trazido em relação ao autismo. Quais são as melhores evidências, qual que é o melhor tratamento para a gente melhorar habilidades, para a gente reduzir comportamentos problema. Só que, veja, uma coisa é você falar qual é o último tratamento, qual é o que tem a melhor evidência. Outra coisa é você falar o que está acessível para a maioria das pessoas. Eu me lembro que já, em várias ocasiões, já aconteceu isso. Mas eu me lembro especificamente de uma delas, que foi lá em São José dos Pinhais, lá no Paraná. Eu estava dando uma palestra, estava falando sobre as melhores práticas e, num certo momento, eu me senti até constrangido. Porque ninguém ali tinha acesso àquilo que eu estava falando. Quer dizer, aqueles detalhes que eu estava discutindo em relação a uma coisa, ser melhor que a outra e tal. Mas as pessoas não tinham acesso nem a 10% daquilo. Então é realmente preocupante, sabe? É complicado. Eu sou sócio da Lunaaba, a clínica que está aqui, ó, o canal, né? E a gente atende, a maioria dos casos, é particular ou é uma decisão judicial contra um plano, né? Às vezes é plano de saúde, dependendo do contexto, mas dificilmente. Mas se você pensar, quem é que tem dinheiro para pagar uma terapia ABA particular? Quem é que... qual é o percentual das pessoas, dos mais ou menos 25% dos que têm acesso ao convênio, que conseguiu uma decisão judicial? É um grupo muito reduzido de pessoas que a gente tem acesso no dia a dia, entende? E aquilo que eu estou discutindo aqui, muitas vezes tá nesse sentido, porque é muito difícil, é muito caro entregar uma intervenção. Então, quantas pessoas têm acesso? Então, no mínimo aí, se eu estou falando de rede pública, 75% da população está totalmente fora disso aí. Existe um verdadeiro apagão em relação ao autismo no serviço público. O serviço público, nessa área, né, ele é muito mais desenhado para uma entrega de um serviço baseado em psicanálise, que é totalmente o contrário, né, do que a gente chama de prática de evidência, né, do que, de fato, de olhar para as evidências e dizer, bom, isso aqui que é o melhor, então vamos entregar isso aqui. Não tem isso. Então, isso aqui é uma iniciativa positiva, mas tem algumas coisas que me incomodam que eu quero discutir aqui com vocês. Vou apresentar o documento, tá? Vamos lá. Aqui, portaria do Ministério da Saúde, 4722, de 3 de julho de 2024. Eu vou colocar para vocês no link embaixo, para vocês poderem acessar, quem quiser ler, baixar, estudar um pouco melhor o documento. Então, 3 de julho é bem recente, né? Já saiu no Diário Oficial. Institui grupo de trabalho ministerial sobre o transtorno do espectro autista até no âmbito do Ministério da Saúde. Isso é legal que seja uma coisa do Ministério da Saúde, que, como eu disse, né? As escolas não tem como fugir do tema do autismo, né? Porque, o tema do autismo bateu na porta forte. Mas a educação, a saúde, ela ignora o tema, assim. Um verdadeiro apagão, de um modo geral, né? Então é legal que tenha essa concentração. A ministra, no uso das suas atribuições, fica instituído o grupo de trabalho, não vou ler todas as coisas aqui. O GT-TEA tem como objetivo estruturar ações integradas no âmbito do Ministério da Saúde para qualificar o cuidado integral das pessoas com TEA. Compete ao GT, o grupo de trabalho. 1. Assessorar tecnicamente a Secretaria de Ação Especializada da Saúde na proposição de políticas, programas e atividades referentes ao cuidado integral de pessoas com TEA. 2. Propor a atualização da linha de cuidado das pessoas com TEA, das diretrizes de atenção às pessoas com TEA e das diretrizes de estimulação precoce. Isso aqui é o seguinte, tem uma linha de cuidado antiga e depois tem uma linha de cuidado que é de 2 anos atrás. Essa antiga deve ser de 2013, 2012, mais ou menos. Então eu vou contar uma história para vocês aqui. Nessa época foi criado um grupo no Ministério da Saúde e esse grupo se dividiu. Principalmente aquela parte da sociedade civil ligada ao autismo. Esse grupo se dividiu em 2 grupos. Um grupo que queria prática com evidência e um outro grupo que queria privilegiar a psicanálise. E aí separou, criou 2 documentos. Um era a linha de cuidado, que é um documento bem focado em psicanálise, um documento sem nenhuma utilidade, né, ali por volta de 2012, e um chamado Diretrizes para apoio das pessoas com TEA, que esse sim era um documento mais interessante, mais comprometido com práticas com evidência. Então, tem
essa outra linha de cuidado, que é de 2 anos atrás. E a minha preocupação é a seguinte, nessa de 2 anos atrás não era focada em psicanálise, era dizendo que tinha que usar a prática com evidência. Veja, eu não quero entrar na questão político-partidária, isso não me interessa. Se refazer já, depois de 2 anos, uma linha de cuidado, se é para marcar que é um novo governo, que o outro governo, de fato, na gestão da Covid, por exemplo, foi um desastre. Então, se é para marcar uma diferenciação com aquele tipo de prática, para dizer assim, agora vamos fazer uma nova, daí tudo bem, quer fazer outra. Tem as questões políticas, que cada governo tem a sua defesa política. Eu não tenho problema com isso. Agora, se for para voltar a conversa de psicanálise, aí é um problema. Aí eu tenho um problema muito sério. Eu já falei aqui sobre as ações do Ministério da Saúde, eu vou contar para vocês. Vou retomar aqui, eu já fiz um vídeo, tá aqui o vídeo sobre a carteira de vacinação, mas eu vou explicar. Recentemente, o MChat, que é um protocolo de rastreio para autismo, foi retirado da carteira de vacinação, sem consulta nenhuma à sociedade civil. E foi feita uma postagem dizendo que diagnóstico de autismo só a partir de 3 anos. Depois, o Ministério foi muito assertivo, sabe? O Ministério da Saúde chamou as pessoas para dialogar, voltou atrás, botou de novo na carteira digital, vai colocar na carteira impressa, o MChat, voltou atrás na publicação nos 3 anos. Poxa, show de bola. Mas isso não quer dizer que foi por acaso aquela publicação e retirada. Não foi por acaso. Foi porque a área de saúde mental no Ministério da Saúde é controlado pelo pessoal da psicanálise, vinculado à psicanálise. Tem um outro documento, depois eu vou analisar um outro documento que publicaram essa galerinha aí. Então, a minha pergunta é a seguinte, aquela ação de chamar a sociedade, de voltar atrás, legal, beleza, vai ser mantida aqui? Ou aqui vai voltar atrás e novamente tentar enfiar pseudociência no tratamento de pessoas autistas? Essa é a minha questão. Então, eu fiquei preocupado. Se for só uma questão de marcar que é um novo governo, uma nova posição, tudo bem, não vou discutir isso. Agora, se for para voltar aquela ideia de 2012, daquele documento absurdo, aí é um problema. Então, tomara que não seja isso. Vamos lá, continuar. 3. Propor a revisão da caderneta da criança. 4. Apoiar a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, com finalidade de qualificar o diagnóstico de pessoas com TEA. Muito bom, muito importante. Aqui, eu quero sugerir fortemente, né, o documento de proposta da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, SBNI, que discutiu uma proposta de padronização do diagnóstico de autismo. Então, muito legal. Acho que vale a pena ter como referência para apoiar essa elaboração aqui. Propor a atualização da lista de equipamentos do Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS, CIGEM, legal. 6. Discutir a incorporação de novas tecnologias para cuidar das pessoas com TEA no serviço de saúde, muito bom. 7. Apoiar a elaboração de estudos para a incorporação de medicamentos para o TEA, legal. Porque no Brasil se usa o risperidona no sistema público, mas até onde eu saiba não se usa o aripiprazol, por exemplo, que é aprovado nos Estados Unidos pelo FDA. Existem acordos em que no Brasil fica mais fácil de se autorizar se for autorizado lá, pelos grandes órgãos. Então, essa é uma coisa, por exemplo, que poderia ser incorporada, né? Que é os únicos 2 que têm evidência para pessoas com autismo, ainda que seja para sintomas secundários. 8. Debater sobre a revisão dos valores e dos procedimentos do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, SIGTAP, relacionados ao cuidado das pessoas com TEA. 9. Apoiar a elaboração de pesquisa, síntese rápida de evidências sobre eficiência e eficácia quanto ao uso das abordagens terapêuticas para pessoas com TEA. Aqui eu acho que é outro problema. Porque, em geral, esse tipo de revisão é baseada... né, eu vou explicar assim, bem resumidamente, que não dá para explicar direito, tá? É baseada num modelo de revisão, que é o modelo de um órgão chamado Cochrane. Tá? O modelo é uma instituição inglesa, Cochrane Collaboration, que usa estudos controlados randomizados. Acontece que o centro da pesquisa mundial, obviamente, é os Estados Unidos. E nesse caso do autismo, especificamente, eles são muito desenvolvidos, né? Então lá tem um outro tipo de consenso sobre pesquisa científica para indivíduos autistas, que é a What Works Clearinghouse, o modelo da What Works Clearinghouse e da Council for Exceptional Children, e não da Cochrane. O que acontece? Quando você usa o modelo Cochrane para avaliar qual é a evidência do autismo, não dá nada, dá tudo errado. Dá uma coisa completamente distoante do que todos os órgãos mundiais têm falado. Por quê? Porque está usando um modelo que é um modelo que, para este tema, não é um modelo considerado o padrão ouro. Então, toda a política pública nos Estados Unidos é baseada nesse modelo do What Works Clearinghouse e Council for Exceptional Children. E aí, como lá é o centro da pesquisa, eles não estão fazendo, quase não fazem pesquisas randomizadas que atenderiam ao modelo da Cochrane.
Por quê? Porque eles têm outro consenso. É outro tipo de pesquisa que se usa, né, na maioria das vezes. Então, isso aqui, esse negócio de você pegar uma pessoa que tem experiência em fazer revisão, mas não tem experiência na área, uma pessoa que faz revisão de várias coisas, não tem experiência na área do autismo, isso aqui sempre dá errado. Tem um órgão chamado Conintec, que é um órgão que avalia práticas com evidência para todas as coisas no Brasil. Eles fazem baseado nesse modelo Cochrane. Eles fizeram, por exemplo, para comportamentos agressivos no autismo. É um horror, é uma coisa péssima. Por quê? Porque está usando o modelo Cochrane. Então é assim, ó, entuxa medicação, tuxa medicação. Isso está errado. Isso é uma prática superada há muitas décadas. A medicação, você pode usar a medicação para casos de crise, mas você usa em último caso. Tem outras estratégias mais compassivas, com mais oportunidade para o indivíduo aprender. Então, essa ideia de você toda hora fazer contenção química é uma ideia equivocada, superada, mas que não vai aparecer numa revisão de tipo Cochrane, tá? Incentivar a qualificação dos profissionais de saúde que atuam no serviço de saúde. E, isso aqui é legal demais. 11. Apoiar a elaboração de estratégias de comunicação para o enfrentamento de notícias falsas relacionadas ao TEA. Bom, demais. Principalmente em relação à vacina. Isso aí tem impacto sobre toda a sociedade, não só sobre a comunidade do autismo, né? GTTE será composto por um representante dos seguintes órgãos. Aí tem aqui gestão interfederativa e participativa, atenção primária, estratégias e políticas de saúde comunitária, cuidado integral, tem vários aqui. Aí você tem esses vários órgãos, eu não vou falar de todos os órgãos, que não é relevante. Cada membro do grupo de trabalho terá um suplente que o substituirá o titular em suas ausências e impedimentos. Tá falando aqui sobre como é que é o convidado, como é que é o sistema de voto, tudo isso. O coordenador do grupo de trabalho poderá instituir grupos técnicos especializados com o objetivo de realizar levantamentos de informações e elaborar estudos técnicos para subsidiar as discussões do grupo de trabalho. Eu não sei que grupos técnicos são esses, são grupos que são dentro do grupo de trabalho ou são grupos externos. Tomara que seja assim. Que aí eu tenho duas coisas aqui. Primeiro, essas pessoas, elas imagino que muitas delas são muito qualificadas, não estou discutindo isso, mas a maioria delas não tem experiência na área do autismo, que é uma área muito específica do ponto de vista de pesquisa. Isso me preocupa. Então a minha questão é dupla aqui. Primeiro, como que isso se comunica com a sociedade civil, porque não tem nenhuma interlocução, que são pessoas do Ministério, e como que isso se comunica com os especialistas da área, que também não tem nenhuma interface aqui clara, porque essas pessoas do Ministério são pessoas que estão no Ministério, estão trabalhando em 500 assuntos diferentes, porque o Ministério é assim, ele cuida de todos os temas relacionados à saúde no Brasil. Então, talvez esses grupos de trabalho, se eles forem, esses grupos especializados, né, se eles forem fora do grupo de trabalho, possa encontrar especialistas que possam discutir e apoiar o trabalho do Ministério, né? Como acontece muitas vezes em muitas áreas. Bom, continuando. Artigo 6º, o GTTE terá a duração de 365 dias, né? 1 ano, contando da data de publicação, portanto, e poderá ser prorrogado uma vez por igual período, no ato da ministra. Portanto, é 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Eu não vou dizer que sempre é assim, mas grande parte das vezes, quando você tem um prazo, você vai ocupar todo o prazo. Então, é presumível que isso aqui vai sair daqui 2 anos, mais ou menos, o resultado. Talvez saiam resultados preliminares. Faz o estudo, aponta alguma coisa e já envia para onde tem que enviar, e a política pública já é encaminhada. Não quer dizer que a política pública só pode acontecer depois que o GT acabar, que terminar o prazo dele. Quer dizer que ele vai durar até lá. Então, até lá ele vai produzir coisas e essas coisas podem entrar em vigor durante esse período. Então, isso é um fato positivo, tá? E aí, é claro, mas tem um relatório final. O relatório final será encaminhado à ministra no prazo de 30 dias depois de terminar. Aqui tem a participação no GTT e nos grupos técnicos especializados será considerada a prestação de serviço público relevante não remunerada. Aqui, por esse artigo aqui, parece, eu não tenho certeza, né? Parece que esse grupo especializado pode ser que seja dos próprios servidores. Espero que não, espero que tenham pessoas externas. Aí está só sinalizando que se for pessoas externas, convidados externos pesquisadores, que eles não serão remunerados, é natural que seja assim, normalmente é assim, né? E aí revoga aqui outras coisas aqui, outras portarias aqui, assinado pela ministra Nízia Trindade Lima. Então, assim, fechando, eu sempre fico muito temerário da gente discutir essas intervenções para autismo sem discutir política pública, sem discutir como que isso chega às pessoas. As pessoas, a maioria das pessoas, as pessoas realmente em condição de vulnerabilidade. Só tem uma forma disso chegar.
Através do serviço público, né? Porque, de fato, o valor, preço, né, o quanto se paga pelos tratamentos especializados em autismo é muito alto. É impossível para a maioria da população arcar. Também não é verdade que dá para o serviço público oferecer um serviço para a população igual aos serviços de altíssima qualidade para toda a população. Não dá. Não fecha a conta, entende? Né, com o serviço que a gente tem, com o equipamento que a gente tem, com os profissionais que a gente tem. Mas a gente pode fazer muita coisa. Assim, o que é possível fazer do ponto de vista de a maneira que é organizado o serviço público para as pessoas que são usuárias, para toda a população, universalmente. Talvez a gente possa trabalhar assim, muito, muito forte em treinamento de pais. Essa é uma coisa especialmente importante aí. Né? Você tem muitos modelos de treinamento de pais que funcionam muito bem, né? Que tem muita pesquisa brasileira, inclusive, na USP, no Centro de Autismo e Interação Social, né? O CAIS USP, no Laboratório Aprende, na Universidade Federal do Pará, entre outros, a Universidade Federal do Paraná também, né? O modelo da ONU, que foi feito no Brasil, tem possibilidades de qualificar muito, muito o que é entregue em termos de serviço público. A pergunta é, tem vontade política para isso? Essa é a primeira pergunta. Instituir o grupo de trabalho é uma sinalização positiva. Segundo, tem compromisso com evidências? Eu tenho sérias dúvidas de quem está controlando esse processo. Eu já as expressei aqui. Terceiro, vai ter gente especializada que conhece, que entende do assunto, propondo esses encaminhamentos? Ou é uma coisa meio proforme para as pessoas ali? Mais uma coisinha que eles estão fazendo do dia a dia? É uma questão muito séria. Eu espero que isso avance, né? Tenho assim, fé e esperança de que isso possa avançar. Mais uma vez, independentemente de governo, todas as vezes que eu vou discutir aqui com você, eu nunca vou discutir baseado no partido de quem quer que esteja em qualquer lugar. Isso não... Eu sei que isso tem uma interferência, mas do ponto de vista do meu debate não me interessa. O que me interessa é o ato concreto, aquela situação concreta. E essa criação do GT tem um sinal positivo, esperamos que ele vire realidade, né? Então, a gente se encontra da próxima vez e eu vou pedir para vocês compartilharem muito esse vídeo para a gente fazer chegar todo mundo, para todo mundo ficar de olho, acompanhar esse processo. Para quando for saindo esses resultados, eu discutir com vocês esses resultados, se são bons, se são ruins, o que é que a gente pensa, como é que a gente pode se mobilizar e vocês já saibam do que eu estou falando, que toda a sociedade saiba. Eu sempre disse, olha, o autismo só vai ser atendido do ponto de vista da política pública quando ele não for uma pauta só das famílias autistas, quando for uma pauta de toda a sociedade. Então, a oportunidade da gente fazer isso é fazer esse vídeo chegar a todo mundo. Grande abraço, tchau para vocês.